do pastor Reinaldo, e o pastor Reinaldo aqui na frente vai ministrar a palavra. Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do convosco, amém? Amém. Estenda as suas mãos para frente nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós, Senhor, unidos, ó Pai, numa só fé, ó Pai, apresentamos, Senhor, o teu servo, ó Pai, perante o teu altar, Pai querido, Pai santo, o teu servo, Senhor, que nessa noite, ó Pai querido, será, Senhor, a tua boca, Pai santo, para trazer, Senhor, aquilo, ó Pai, não que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nessa noite, ó Pai. Senhor, usa o teu servo, ó Pai, como o Senhor sempre vem usando nesses anos, ó Pai. E que, Senhor, que a palavra, Senhor, que o céu, ó Pai querido, venha, Senhor, de encontro, Senhor, com as nossas necessidades, Pai querido. Porque eu creio, Senhor, que nessa noite, ó Pai, que nessa noite, Senhor, será, Pai querido, um canal de bênção, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Eu creio, Senhor, que vidas serão transformadas. Eu creio, Pai querido, que vidas, Senhor, se converterão, Senhor, a Ti nesse dia, ó Pai. Pai querido, Pai Santo, continua, Senhor, o abençoando, Espírito Santo, continua, Senhor, usando o Teu vaso, Pai querido, porque assim nós pedimos, ó Pai, e assim nós Te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e as palmas do novo Senhor. Meus amados irmãos, eu com muito prazer, com muita alegria, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém! Dizer que minha esposa e eu nos sentimos felizes e alegres em poder estar participando com os irmãos aqui nesta noite. Pode sentar, amados. Por favor, abra a Bíblia de vocês em aos Hebreus, capítulo 1. É um prazer poder estar participando mais uma vez com os pastores. Temos juntos uma outra ocasião, uma outra situação. E aqui pela primeira vez nós nos reunimos. Obrigado, irmão Antônio Marcelino. Obrigado, irmão Marta, por serem os nossos mediadores para poder estar aqui, participando com os irmãos deste culto que já temos experimentado aqui. Está uma bênção. Deus está presente aqui no nosso meio. Vocês encontraram em Hebreus capítulo de número 1. Eu vou procurar ser sucinto, bastante breve, ser rápido naquilo que temos a transmitir da parte do Senhor. Capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz aí, que coisa linda que é esta palavra. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Pode fechar a Bíblia, por favor. Eu digo pode fechar porque às vezes a gente lê o texto bíblico e alguns irmãos pegam inspiração e continuam lendo. Então não continua lendo agora, não. Pode fechar, bem? Havendo Deus antigamente falado, meus queridos, Deus sempre procurou falar com o homem. Deus sempre procurou se identificar com a sua criatura. Quando Deus criou o ser humano através de Adão, a Bíblia Sagrada diz que todos os dias, na viração do dia, Deus visitava o jardim para falar com o homem, para procurar saber como é que o homem estava. Deus sempre se preocupava em ir de encontro ao homem. Não que Deus não soubesse qual era a situação do homem. Deus sabia, Deus sabe, Deus conhece a situação de cada um de nós aqui nesta noite. Ele sabe, mas Deus queria conversar com o homem. Deus queria falar com o homem. Agora imagino eu lá no Éden, quando Deus visitava Adão e visitava Eva e procurava saber de Adão qual era a situação dele.
comigo. E Adão dizia: mas Senhor, aqui está tudo mil maravilhas. Eu estou num jardim de delícias que o Senhor criou. E o Senhor me deu o que eu vou dizer agora. Só Adão podia dizer. Ninguém mais pode dizer isso. Ele disse: Senhor, como não está feliz? A minha mulher é a mais linda do mundo. Adão podia dizer isso? Sim ou sim? Claro que sim. Eva era a única mulher. Então ele podia dizer isso. A mulher mais linda o Senhor me deu. Eu estou num lugar de tranquilidade, eu desfruto de paz, eu desfruto de harmonia. Tudo que eu preciso, eu tenho aqui. Como não está bem, Senhor? Está tudo mil maravilhas. E todos os dias Deus conversava com Adão, porque Deus sempre se preocupa com a sua criatura. Deus não criou o homem e deixou o homem a ver navios. Deus não criou o homem e ficou alheio à sua criatura. Deus criou o homem e se preocupava com o bem-estar do ser humano. Deus se preocupa, igreja, com o seu bem-estar. Deus se preocupa com a sua condição, tanto física quanto emocional. Deus tem uma preocupação muito grande. Mesmo quando Adão contrariou os princípios divinos, mesmo quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, Deus não deixou de falar com ele. Deus poderia muito bem ter dado as costas a Adão, quando Adão o desobedeceu, fazendo uso da árvore da ciência do bem e do mal, que Deus disse que não era nem para tocar, quanto mais comer do seu fruto. Adão desobedeceu, e Deus poderia ter dado as costas para ele. Quem mandou ele fazer o que eu disse para não fazer? Responsabilidade dele, diria eu, azar dele. Sabia que não era para fazer e fez. Problema dele. Deus não é como um nominal. Deus não é como um ser humano. Deus criou e Deus sabia da limitação de Adão. Deus sabia da limitação do seu ser criado. Então Deus foi lá no jardim, mesmo depois do pecado. Deus foi no jardim porque Deus queria falar com o homem. E quando chegou no jardim, ele chamou Adão e não houve resposta. Adão, onde você está? E Adão disse: eu ouvi, Senhor, a sua voz soar no jardim. E eu tive medo, Senhor. Eu tive medo. Por que, Adão? Como é que você está? Ah, Senhor. Aí já não estava mais as mil maravilhas. Adão percebeu que ele havia feito algo que contrariou a Deus. Enquanto estava só ele e ela, tudo bem. Mas quando a presença de Deus chega, Adão se envergonha, porque ele sabia que havia feito algo de errado. Assim é comigo, é com você. Não precisa eu apontar e dizer o que você está fazendo errado. Não precisa ninguém apontar para mim e dizer o que eu estou fazendo errado. Mas quando num ambiente como este, eu sinto, eu percebo a presença de Deus, eu já sei aquilo que fiz de errado. E na presença de Deus, mesmo tendo feito algo de errado, eu não vou me sentir excluído, porque Deus ama o pecador. Ele aborrece o pecado, mas o pecador ele ama. E nos trouxe aqui nesta noite para esta reconciliação, para falar comigo, para falar com você, para dizer para você que você é importante para Ele, que você é importante no reino, que Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com a sua causa. Deus não vai te deixar abandonado. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te decepcionar. Desde que você ouça Deus falando com você. Desde que você atenda a voz do Senhor, Ele está pronto para falar com você. Porque a Bíblia diz que Deus falou de muitas
profetas, e ele sempre continua falando. Mas em suma, o que eu quero falar com vocês aqui nesta noite é sobre as formas pelas quais Deus se manifesta, ou as formas pelas quais eu posso conhecer a Deus, ou os livros pelos quais Deus se manifesta à humanidade. Jesus, aqui em Hebreus, é conhecido como a palavra viva de Deus, como o verbo de Deus, porque anteriormente, antes de haver algo registrado, Deus também se manifestava às pessoas. Algumas pessoas chegam a nos indagar, a nos questionar e a nos perguntar, dizendo: e se a pessoa nunca ouviu falar de Deus? Como essa pessoa vai se arrepender? Se a pessoa não conhecer a Deus, qual será a eternidade dessa pessoa? Existe um livro pelo qual Deus se manifesta, que não existe criatura que já palmilhou a face dessa terra que não tenha lido este livro. E não precisa ninguém cursar nenhuma escola, não precisa aprender a ler ou escrever para ler o livro de Deus. Deus, quando quer falar com a humanidade, Deus, quando quer se manifestar ao ser humano, Ele se manifesta e não precisa ler para poder entender o que Deus quer falar, porque neste livro que eu vou ensinar não existem letras, não existem frases ou orações, não existe texto, mas existe a expressão direta de Deus, porque Deus fala de várias formas e de várias maneiras. O livro pelo qual Deus se manifesta e não precisa saber ler e escrever chama-se natureza. Salmo 19 diz assim, olha aqui: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem e sem fala, ouvem-se a sua voz até o fim do mundo. É Deus falando através da natureza. Aleluia! Olha, eu cheguei aqui no Vale do Paraíba em 2004, vim aqui em São Paulo. Quando eu subi, deixa eu ver onde que eu estou aqui, né? É lá mesmo, aquele viaduto da Rua das Palmeiras. Quando eu subi aquele viaduto, que eu vi a serra, aquela coisa mais linda, que lá não tem isso, que eu olhei aquela serra, a coisa mais linda, um dia muito claro, muito limpo, de manhã o sol batendo naquela serra. Eu olhei aquilo ali e disse: só pode ser Deus que fez isso. Coisa linda. Um dia eu fui aqui em Queluz, em um lugar chamado Águas da Marambaia. Me disseram que tinha um lugar lindo ali, eu digo: eu quero ver. Diz que a água é limpa, e eu fui lá para ver. Andei, depois que eu saí da luta, com 9 quilômetros, numa estrada ruim, arrebentei com o meu carro, mas eu quero ver. Cheguei lá, um lugar todo gramado, uma coisa linda, das montanhas. E quando eu vi as águas correndo, vindo das montanhas, e a pedra lá dentro, um frio de arrebentar. Eu disse que eu vi: entra lá, eu quero ver a profundidade que tem. E ele entrou lá, colocou a mão para cima, só deu para ver a pontinha do dedo dele, mas as águas eram cristalinas. E eu disse: não é possível, homem algum pode fazer uma obra como esta. Se não existe Deus, quem é que fez isto? Isto é coisa de Deus, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso que está em São Paulo, o rio mais próximo da gente ver é o Rio Tietê. E quando eu vi essas coisas lindas aqui no Vale do Paraíba, hoje a gente olha e já nem percebe tanta beleza, já nem se encanta com tanta beleza que existe aqui. E o ser humano é assim, irmãos, está com a beleza diante dos seus olhos e não percebe
manifestaram a minha glória. E o firmamento sempre registrou a obra das minhas mãos. Sempre. Mas se, porventura, a pessoa for cega, isso aí não dá para ver. Mas, Senhor, eu era cego, eu não conseguia ver, eu não conseguia perceber a beleza. Sabe o que Deus fez? Deus reuniu, ou Deus usou 40 pessoas aproximadamente. Cada uma dessas pessoas vivendo em época diferente, em região diferente, algumas delas falando língua diferente uma da outra, começaram a registrar os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, começaram a registrar a obra de Deus. E estes homens levaram um período de 1600 anos, desde Moisés até um século depois de Cristo, e escreveram para nós a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia Sagrada é o nosso guia, a Bíblia Sagrada é a nossa orientação. É através da Bíblia que nós conhecemos a Deus, é através da Bíblia que Deus fala comigo, que Deus fala com você, é através da Bíblia que eu reconheço que eu sou falho, falto, pecador, mas eu tenho um que morreu pelos meus pecados, eu tenho um que se compadece da minha fraqueza, eu tenho um que morreu no meu lugar, porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que por um homem entrou o pecado no mundo e logo todos pecaram. Mas a Escritura Sagrada também diz que por um sacrifício feito por Jesus, um e único sacrifício, nós recebemos a redenção da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus e uma vida nova. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. É através da Escritura Sagrada que nós conhecemos o plano de Deus para a nossa vida. É lendo a Bíblia, que é o livro de Deus, que Deus fala conosco. Sozinho, sem ninguém para interpretar. A Bíblia Sagrada é o único livro no mundo em que nós lemos e o autor está presente para nos auxiliar. É o único. Pode pegar qualquer outro livro, o autor não está presente, mas a Bíblia, o autor está presente. O escritor não, porque Moisés já morreu. O escritor não, porque Josué já passou. O escritor não, porque os profetas já foram. O escritor não, porque Mateus já foi, Marcos já foi, Lucas já foi, João já foi, Paulo já foi. O escritor não, mas o autor que inspirou estes homens, ele está presente em todos os dias. É Deus falando conosco. Nós gostamos tanto que alguns de nós temos até as caixinhas de promessa em casa. Ali só tem versículo abençoado, irmão. Só tem versículo que é uma bênção. Aí você vai lá e tira um. Deus falou comigo. Aí quando não é muito abençoado, a gente até troca. Caixinha de promessa é bom, mas a promessa verdadeira está aqui, ó. Esta é a promessa de Deus para a sua vida. Desperta-te que dorme, levanta-te dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Vai te mostrar a verdade, vai te fazer entender, vai te mostrar o novo céu e a nova terra, que habita a justiça que nós estamos aguardando. A natureza é um livro de Deus. A Bíblia é um livro de Deus. Mas tem mais um. Agora, se você e eu não puder dizer amém, diga assim: ai. Por que eu estou dizendo isso? Que o terceiro livro que revela a glória e a presença de Deus chama-se igreja. Paulo diz
isso na sua segunda carta, acho que é 2 Coríntios 3:2, ele diz assim: vós sois a nossa carta escrita, lida e conhecida por todos os homens. Você, eu, nós somos o livro de Deus, somos uma carta de Deus, e os homens olham para nós e estão lendo Deus na nossa vida. Vou abrir uma interrogação aqui, não precisa me responder. Como é que as pessoas estão lendo Deus em nós? Será que as pessoas olham para você, para mim, e conseguem ler Deus na nossa vida? Será que as pessoas olham para nós e dizem assim: nossa, mas que mudança! Que mudança! Não estou falando só do exterior, não. Eu estou falando mudança de atitude, de comportamento, de postura, de palavra.
Alguém precisou dar a sua vida pela vida de outro. Alguém precisou. Aleluia, glória a Deus. Vou dizer uma coisa aqui, pode contrariar o pensamento de muita gente. Mas Jesus precisou morrer para que eu pudesse ser um livro dele, para que ele pudesse escrever na minha vida uma nova história. Aleluia, Jesus. E a morte de Jesus foi uma morte não natural. A morte de Jesus foi uma morte não natural. Por que eu digo que a morte de Jesus foi uma morte não natural? Porque natural é eu morrer. Natural é você morrer. Se amanhã ou depois alguém chegar e dizer: pastor, fulano, irmão Beltrano, partiu para a eternidade. Vamos sentir pesar, vamos sentir dor, mas é normal, sim ou sim? Sim. É natural. Por quê? Porque a alma que pecar, esta morrerá. Por que é normal o homem morrer? Porque Hebreus 9:27 está escrito que depois da morte, ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois da morte, o juízo. É comum, é natural o ser humano morrer, mas Jesus não. Por que é comum o ser humano morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Por que é natural o homem morrer? Porque todos pecaram, e a recompensa do pecado é a morte. Agora eu pergunto: como é que Jesus morreu se Jesus não tinha pecado? Se a morte só alcança quem é pecador, se Jesus morreu sem cometer pecado, a sua morte foi não natural. Vocês entenderam, não? Como é que um justo, um santo, vai morrer se ele não cometeu pecado? Deus criou Adão, criou Eva, colocou o jardim do Éden para viver para sempre. Não é para morrer. A morte só passou a existir por causa do pecado. Pecou, morreu. Então, embora foi cantado aqui, foi projetado imagens lindas aqui sobre a vinda de Jesus, sobre Jerusalém, sobre as ruas de ouro e cristal, embora foi projetada todas essas imagens, se porventura Jesus não vier nos nossos dias, eu lamento dizer, mas todos nós vamos morrer. Todos nós. Porque todos somos pecadores. Embora sejamos lavados e remidos no sangue de Jesus, não tem ninguém aqui que não seja pecador. A diferença está em termos aceitado a Jesus como nosso Salvador. A diferença está em reconhecermos os nossos pecados, confessar os nossos pecados e viver em novidade de vida. A diferença está em ser nova criatura em Cristo Jesus. Mas Jesus não merecia morrer, porque Jesus não pecou nenhuma vez. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo aqueles que estavam bem perto de Jesus, os seus discípulos, eles ficaram decepcionados quando souberam que Jesus morreu. Eles não entendiam aquilo. Eles não queriam aceitar aquilo. Quando Jesus morreu,
eles ficaram decepcionados. Por quê? Porque Jesus é justo, porque Jesus é santo, porque Jesus é puro, porque Jesus é imaculado. Um dia Jesus chegou para os fariseus e perguntou assim: quem de vocês aponta um pecado na minha vida? Quem? Ninguém. Um dia Jesus chegou para a multidão e disse assim: quem nunca cometeu um pecado, pode atirar a primeira pedra. E ele começou a escrever na Bíblia. Glória a Deus. Alguns dizem que ele começou a escrever o pecado daquelas pessoas que estavam ali: ladrão, malfeitor, adúltero, linguarudo, mentiroso, sem vergonha. E as pessoas iam lendo e um por um foi embora. Porque quando Deus fala, a gente sente. A gente sente. Todo homem era pecador, é pecador. Mas Jesus disse: aponta um pecado em mim. Ninguém conseguiu. A morte de Jesus foi não natural. Porque só pode morrer aquele que é pecador. Só que, para Jesus escrever a sua história, para Jesus fazer de você um livro em que as pessoas olham e leem e conseguem ver Deus em você, Ele pegou a sua culpa, a minha culpa, a sua dor, a minha dor, a sua enfermidade, a minha enfermidade, o meu delito, o seu delito, e Ele se fez pecador no nosso lugar. Jesus rompeu a lei moral do universo. A alma que pecar, essa morrerá. Ele disse: então eu quero tomar o lugar do pecador. Eu não pequei, eu não errei, mas eu vou morrer no lugar dele, porque eu vou escrever uma nova história para ele. A morte de Jesus foi vicária. Sabe o que é isso? Ele morreu no lugar de outro. Ele morreu no lugar dos irmãos que estão aqui. Ele morreu no lugar dos visitantes que estão aqui. Ele morreu no lugar da humanidade. Ele tomou a sua dor, a minha dor. Ele tomou a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa enfermidade. Levou lá no madeiro e disse: Pai, está feito. Eu paguei o preço da redenção dessa vida. Deus pagou o preço por você. Deus pagou o preço por nós. Uma vez um homem fez uma pergunta e disse assim: e agora? O que é necessário fazer para ter esta salvação? Paulo e Silas disseram assim: você só precisa crer no Senhor Jesus. Creia nele e vai ser salvo tu e a tua casa. Algumas pessoas dizem que Deus está alheio à humanidade, que o mundo vai de mal a pior, porque Deus virou as costas para a humanidade. Não, senhores. Ele já disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quando o homem procura Deus, Deus está pronto para falar com o homem, porque Deus fala de muitas maneiras. E as pessoas sofrem. Vou encerrar aqui. Um pai procurou Jesus e disse assim: se o senhor puder fazer alguma coisa, faça, porque os seus discípulos não puderam fazer nada, e o meu filho está violentamente atormentado. O Espírito toma ele, às vezes dança no fogo, às vezes dança na água, e ninguém pode fazer nada. Se o senhor pode fazer alguma coisa, faça, me ajude. Sabe o que Jesus disse? Presta atenção. Ele disse assim: até quando sofrereis, estando eu ainda no meio de vocês? Às vezes padecemos, sofremos, e Jesus
buscar-me-eis. Você pode ficar de pé um minutinho só, por favor? Isaías 55. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não deu as costas ainda. Ele sempre fala e sempre vai falar com o seu irmão. Pode ser o pior pecador, mas ele está com as mãos estendidas assim. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: olha, eu já fiz tanta coisa errada que eu acho que Jesus não aceita não. Eu acho que ele não vai me dar uma oportunidade não. Lá em Miqueias tem um mar que não tem fundo. É o mar do esquecimento. Você que acha que foi pecador demais, sabe o que Jesus faz? Ele pega um saco grande que comporta os seus pecados. Isso é figurado, viu? Figurado. Ele coloca tudo aquilo que te condena dentro daquele saco e fecha a boca daquele saco, amarra uma pedra ali com uma corda na boca daquele saco, dá na mão do Espírito Santo e diz assim: ó, igual Davi fez com a funda para derrubar o gigante. Mira bem, aonde? Mira lá naquele mar de Miqueias capítulo 7, aquele mar não tem fim, mira lá, solta! Ele lança aquele saco cai no mar de Miqueias capítulo 7, que não tem fundo. O meu pecado, aquilo que eu fiz no passado, está caindo e está afundando até hoje no mar do esquecimento, porque Deus não se lembra mais. Ele não lembra, querido. Então levanta a sua cabeça e marcha, igreja. Às vezes o diabo quer apontar, não quer, mas está afundando até hoje. E Jesus, Deus diz assim: e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Para Deus não importa o que você foi, para Deus importa o que você quer ser. E o que você quer ser? Eu quero ser um livro de Deus. Antes de fazer uma oração breve com você, eu gostaria de saber: existe entre nós alguém que quer escrever uma nova história na sua vida? Existe entre nós alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer que Jesus escreva uma nova história para você? Alguém entre nós? Alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Alguém? Não tem ninguém? Está todo mundo esperando a trombeta tocar? Ó, Jesus, pode tocar. Todo mundo esperando a trombeta tocar? Eu acho que ele está dizendo que está todo mundo esperando. Ninguém quer viver uma vida nova com Jesus? Não tem ninguém que não é evangélico que quer viver uma vida nova? Tem alguém aqui? Não tem? Cuide da sua cabeça. Amado Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela vida da tua igreja, pela vida de todos os presentes aqui, que o Senhor está escrevendo uma nova história, uma nova vida. Que cada um de nós possamos a cada dia nos converter ao Senhor e viver uma vida nova na sua presença. Eis diante do altar, Senhor, uma vida nova para o Senhor. Escreve uma nova história. Registra